tecnologia e a inovação são as forças que nos movimentam. Essa energia leva a conexão de qualidade com preços acessíveis aos locais mais distantes do país. Promove a inclusão digital e acelera o desenvolvimento econômico-social dos brasileiros. Muito além da nossa rede de fibra ótica, reforçada pelo satélite geoestacionário e pelo cabo submarino Brasil-Europa, a rede que mais nos motiva é a de pessoas unidas e felizes. Telebrás, tecnologia que une pessoas. Bom dia a todos. Meu nome é Boris Petrovic. Eu não sou brasileiro, venho da antiga Iugoslávia, de um país que se chama Sérvia. E eu fundei o Instituto Nikola Tesla 3 anos atrás aqui no Brasil. Quem conhece o nome Nikola Tesla, levanta a mão. Parabéns. Eu fico feliz com esse tanto conhecimento nessa área de ANMB. Bom, chamaram de palestra quem foi Nikola Tesla, já que vocês todos conhecem, então nós vamos falar um pouco mais sobre as ideias científicas de Nikola Tesla, as coisas que não são tão místicas, igual nos programas de History Channel, que talvez todos assistiram, mas são as coisas aplicáveis de engenharia. E nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Tesla aqui no Brasil. Eu vou iniciar a palestra mostrando um vídeo. Então, Nikola Tesla é um dos maiores cientistas da história da humanidade, com mais de 300 patentes. É a corrente alternada, motores e geradores indutivos, sistemas de transmissão de energia de alta tensão, transformadores. A primeira usina hidrelétrica do mundo foi construída pelo Nikola Tesla com sistema de corrente alternada nas cataratas de Niagara, nos Estados Unidos, onde ele iniciou esse trabalho muito importante para a humanidade, a iluminar o mundo. Hoje em dia, quando vocês nas suas casas ligam a luz, no interruptor vocês usam pelo menos 5 desses patentes, ainda 100 anos depois de trabalho de pessoa. Mas ele deixou uns trabalhos, uma visão que ainda não se materializou nesse planeta, que é algo que nós chamamos de um sistema global de transmissão de energia sem fio, energia livre, energia gratuita, e várias invenções que são ligadas com a percepção dele, que era diferente do que do mundo da ciência de hoje. Ele era o maior dos nerds da história e brigou um pouco com o mundo científico por causa dessas ideias extravagantes. Ele envisionou um mundo de energia sem fio, inclusive de veículos voadores, de eletropropulsão. Imagina São Paulo como a imagem dessa que nós apresentamos do History Channel. Hoje em dia, quando eu falo Tesla, todo mundo, mas é Tesla, aquele carro elétrico. Eu falo, puxa vida, mas eles são como um trabalho bom, mas isso não era a visão final de Nikola Tesla de energia livre. Vamos falar mais sobre isso. Eu gosto de começar com essa foto histórica. É do laboratório de Nikola Tesla em Colorado Springs. Ele teve 3 laboratórios, uma na cidade de Nova York, no quarto onde ele trabalhava, onde ele fundou todo o sistema de motores indutivos que, enfim, ajudou ele na pesquisa mesmo fundamental que levou no Colorado Springs, que foi a melhor documentada no todo o tempo da vida dele. Então, existe um livro que pode comprar no Museu de Nikola Tesla, na cidade de Belgrado, de onde eu nasci,
que se chama Diário de Nikola Tesla de Pesquisas em Colorado Springs, onde ele documentou com todos os detalhes e cálculos o trabalho dele, que fundou a ciência de rádio. Junto com Marconi, que roubou 14 patentes de Tesla, ele foi colocado nos livros da história como um dos inventores do rádio. Mesmo esse trabalho no Colorado Springs, nesse laboratório, nessa foto, foi essencial para todos os sistemas de transmissão de informações sem fio que nós hoje usamos. Enfim, o método, os princípios, foi o Tesla que fundou, Marconi roubou. Esse é um fato histórico. Ele foi um pouco safado, ele não estava lá presente nessa foto, a foto da longa exposição, ele ligou a bobina e depois sentou. Então ele trabalhava aqui com umas potências de 15 milhões de volts. Era uma das maiores bobinas de Tesla que foi construída. Aqui em cima dá para ver as patentes dele, motor indutivo, e a famosa torre de Tesla, que é o trabalho que iniciou depois de pesquisas de Colorado Springs, uma cidade que hoje em dia fica no Long Island, estado de Nova York, Estados Unidos, com o qual ele sonhou não só de transmitir informações, que é o rádio sem fio às grandes distâncias, mas também entendeu que é capaz de transmitir potências elétricas a longa distância utilizando o método que nós chamamos da ressonância. Como que ele chegou a ter essa conclusão? Esse Tesla, sabe, é muito interessante estudar do jeito que ele pensava para os jovens estudantes entender o processo intelectual e intuitivo para um ser desse chegar a enxergar os segredos da natureza do jeito que Tesla enxergou. Enfim, eu acho pessoalmente que a patente, invenção mais importante de Tesla era o campo rotacional eletromagnético. Na nossa civilização, a importância dessa invenção é igual à invenção da roda. Então, só que a roda eletromagnética. O Tesla observou a natureza, então a natureza se revelou para ele como um ser intuitivo, e ele viu que tudo gira e quis replicar isso no laboratório dele. De essa observação da natureza, nós hoje temos motor indutivo elétrico que está no motor elétrico de Tesla Motors. Então, esse princípio que ele descreveu também na autobiografia, eu acho muito importante para estimular as pessoas a entender o processo criativo, chegar a ter conclusões que levam a ter invenção, enxergar os segredos da natureza. Então, Tesla estava lá em Colorado Springs, estava olhando os raios caindo durante um trovão. Era lá uma montanha 30 quilômetros mais longe. Ele trabalhou com antenas rudimentares. Hoje em dia nós temos aparelhos mais sensitivos. Enfim, ele viu que depois de cair o raio 30 quilômetros mais longe, uns segundos, ele recebe, enfim, um impulso elétrico no capacitor dele que está ligado na antena, que hoje é similar com a bobina de Tesla que nós temos aqui, só que essa é eletrônica. Então ele chegou à conclusão: se a natureza é capaz de transmitir essa potência elétrica, lá caiu o raio, eu estou pegando aqui, talvez, numa frequência, eu estou capaz de transmitir energia também a grande distância. E essa conclusão, observando a natureza, que levou ele a construir essa torre gigantesca, a transmitir energia pela ressonância terrestre a grande distância. Então, envisionou um sistema complexo de transmissão de informações e energia a grande distância. Até dá para ver uns veículos de eletropropulsão que são capazes, estão voadores, de pegar a energia dessa torre. Não é só a internet que Tesla envisionou, mas um mundo que se movimenta sem petróleo, no caso, pela energia elétrica. O Instituto Nikola Tesla é uma associação sem fins lucrativos, com a finalidade de pesquisa científica e outras conectadas. Foi fundado no ano 2012, em dezembro, em Brasília. E já nesses 3 anos,
nós fundamos um pequeno laboratório de pesquisa particular, que foi ajudado pelas umas pessoas que foram ligadas com o Exército Brasileiro. E nesse primeiro ano nós construímos um laboratório para fazer umas réplicas de umas invenções de Tesla, demonstrar uns princípios que ele ensinava e os fundamentos do pensamento científico dele e quais são os pontos com quais ele brigou com a ciência, porque isso é fundamental para a ciência do terceiro milênio. Hoje, dia 100 anos depois do trabalho dele, a ciência está conseguindo comprovar umas coisas que ele estava falando e todo mundo achou ele de um doido, cientista maluco. Nós temos 3 principais pilares de ação no Instituto Tesla. Primeiro, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, onde nós trabalhamos com sistemas de geração de energia convencional, que trata tecnologias que são já disponíveis no mercado, como energias renováveis, e um trabalho fundamental de pesquisa no laboratório, que envolve sistemas de plasma, com o qual nós queremos demonstrar uns experimentos dos quais Tesla falava são capazes de extrair energia ambiental. O segundo pilar é o mais importante, por enquanto, no nosso trabalho científico no laboratório, são sistemas de transmissão de energia sem fio, de várias distâncias, várias potências, utilizando indutivo, ressonante, aí que nós construímos várias bobinas de Tesla em transmissores de energia sem fio. O terceiro pilar trata a energia humana. Tesla também falava, não é só a conclusão científica do século XXI, que ser humano também pode ser tratado como um tipo de antena que durante dia e noite, todo momento da sua respiração, recebe e transmite uns impulsos eletromagnéticos nas várias frequências, qual nós podemos medir e assim analisar o estado energético do biocampo humano de uma forma de análise diagnóstico, e também nós conseguimos alterar esses fluxos energéticos no corpo. Então, temos esse trabalho de transferência de tecnologia do exterior, porque essa ligação com a Fundação Científica de Tesla, que eu já tenho 10 anos, com vários laboratórios de pesquisa que tem nome Tesla no mundo, nós trazemos aqui a ligação mais forte com a antiga Iugoslávia, com a Rússia e a Fundação Tesla nos Estados Unidos. Nós temos como meta conscientização de população sobre essa visão de Nikola Tesla, que nós chamamos energia livre. Nikola Tesla era pai de energia livre. Para que é energia livre para nós? É qualquer recurso energético livremente disponível no espaço, onde todo mundo, sem nenhum monopólio, atrapalhar acesso ao recurso energético, como por exemplo a energia solar, pode usar a melhorar a qualidade da vida. Vamos repetir. Energia solar para nós é energia livre. Temos pensamentos, qual Tesla também falava que o universo inteiro pode ser um tipo de bateria no qual nós podemos carregar nossos equipamentos. A civilização até hoje não chegou a entender essa fonte infinita de energia, mais do qual Tesla falava. Aí nós temos um processo educacional, onde ensinamos fundamentos de transmissão de energia sem fio, de energias renováveis, de energia humana, tudo isso que envolve a questão da saúde no biocampo humano, e nós fornecemos vários cursos no nosso laboratório, que hoje encontra em São Paulo. Desde ano passado nós mudamos o laboratório de Brasília para São Paulo e já abrimos esse trabalho educacional. Um curso que nós chamamos Nikola Tesla Energia Sem Fio e Mundo Sem Petróleo, gravamos, é disponível nesse DVDzinho de 3 horas de duração que gravamos no laboratório
no qual, em mais profundidades, falamos sobre sistemas de transmissão de energia sem fio. Essa é a nossa bobina de Tesla de potência de 5 kW. A foto foi tirada em Brasília, com o pessoal da Universidade de Brasília lá. É uma bobina de Tesla comum, didática, qual nós queremos usar como a fonte da corrente de alta frequência para vários experimentos que Tesla deixou como a dica, que pode mostrar uns fundamentos científicos que ele explicava. Então dá para ver aqui o secundário, o primário, aqui atrás o oscilador, um transformador de alta tensão de 15.000 volts da potência de 5 kW, que é o tal de poste, isso aqui está virado do outro lado para dar alta tensão. Um motor assíncrono como faiscador, um capacitor de alta tensão que recebemos como doação de uma empresa consciente, é um sistema de controle e automação do laboratório que nós desenvolvemos para experimentos. Quem estudou engenharia aqui conhece o princípio de funcionamento de todas as antenas de Nikola Tesla, que é tal de ressonância. Quem é um pouco músico conhece esse aparelho. Me desculpem, eu não sou brasileiro, às vezes eu falo coisas erradas. Eu acho que ele chama diapasão. Então você tem um transmissor e receptor, vai tocar um diapasão aqui, você vai introduzir uma vibração mecânica que está se espalhando no meio, que no caso é a ar, e vai fazer efeito à distância no receptor só se está sintonizado na mesma frequência da ressonância como transmissor, assim que vai fazer som e efeito à distância. O mesmo princípio utilizava a torre de Tesla. Isso é algo que os engenheiros de hoje falam, mas será que isso é possível? Por que isso não existe ainda? Qual que é a eficiência disso? Mas como que Tesla pensava disso? Talvez ele mesmo era louco, vamos falar. É possível sim. A torre realmente foi construída no Long Island, essa foto histórica. O plano final de Tesla foi para a torre transmitir sem fio telegrafia, telefonia e energia elétrica em todo o mundo. Em todo o mundo, no todo o globo terrestre. Essas são as visualizações 3D da Universidade de Engenharia na Sérvia, onde eu nasci, pelos dados históricos do museu e do arquivo, todas as réplicas dos equipamentos que se encontraram na casa do laboratório, que era a ser usina para a torre de Tesla. Torre de Tesla é um tipo de antena, então é um transmissor de energia. Talvez nas umas condições ele pode receber uma energia de volta da Terra, mas é uma especulação. Então, a única casa que ainda fica depois desses anos é essa casa aí, fica no Long Island, em Nova York. E o povo, eu acho que 2 anos atrás, uns 30.000 pessoas se juntaram, cada um pagou um pouco de dinheiro e compraram esse terreno, inclusive a casa, fazer um museu lá. Existe um museu Nikola Tesla em Belgrado, onde se encontra a maioria das propriedades dele, quase todos os documentos. Foi o meu tio-avô que trouxe para o Belgrado, isso era ano 55. Tesla morreu em 1943. Isso tudo ficou num depósito de FBI 12 anos, então ele pegou isso, trouxe para Belgrado e fundou o Museu de Tesla. Lá até tem chapéu de Tesla, roupas de Tesla e umas réplicas e uns inventos mesmo do quarto dele. Nós estamos tentando conseguir um apoio do Ministério da Ciência, uns patrocinadores, para fazer a exposição do Museu de Tesla aqui no Brasil. Trata-se de trazer umas 2 toneladas de coisas da Europa para cá, num evento, com uns 20 réplicas das invenções de Tesla e fazer várias palestras que tratam as ideias de Tesla do passado, presente e para o futuro. Bom, patente, torre de Tesla. Quem já viu isso? Vou falar com vocês depois. Bom, é uma bobina de Tesla muito grande. Foi projetada a transmitir 250 kW
da energia a grande distância. Todo mundo demonstra torre gigantesca, mas ninguém fala do segredo do funcionamento de torre de Tesla que encontra-se embaixo da Terra, que era o aterramento da antena, que vai também 60 metros, 55 metros embaixo da Terra, do mesmo tamanho que era a torre de Tesla em cima. Embaixo era um aquífero. Ele falava, eu tenho que pegar a Terra para a Terra ressonar. Transmitir energia a grande distância utilizando ressonância precisa de algo ressonar no caminho de transmissor até receptor. A ideia de Tesla era fazer outras bobinas na mesma frequência, tudo qualquer lugar onde você ponha essa bobina no chão, vai sair uma energia útil, sem ninguém pode medir e cobrar para o uso dessa energia. Olha, comunista doido, quer que todo mundo tenha energia de graça no tudo qualquer lugar do planeta. Hoje em dia, quando alguém quer fazer a réplica de torre de Tesla desse tamanho, precisa de muito dinheiro. Essa é uma pequena réplica que encontra-se no laboratório de engenharia nuclear em Brookhaven. Então, existem relatos escritos no museu que a torre funcionava anos 1907, 1908, não de uma forma que Tesla sonhava, mas funcionava. Ela foi destruída em 1917 pelo exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, porque era num local do litoral e eles tiveram medo que os submarinos dos alemães podem ser guiados pela essa construção. Mas no fundo da briga, que acabou com o financiamento do projeto de Tesla, era essa ideia. Como que esse senhor quer dar algo de graça tão importante que umas pessoas no mundo hoje ainda monopolizam, são poucas pessoas. O financiador desse projeto, junto com o projeto de Marconi, era o maior banqueiro do mundo naquela época, o JP Morgan. Hoje em dia, o banco JP Morgan ainda é o maior banco do mundo. E Tesla nunca falou para ele o que ele quis realmente fazer. JP Morgan financiava Tesla para transmitir rádio pelo Atlântico, que ele pode ter informações da Bolsa de Londres mais rápido do que concorrentes. Ele achava que Tesla quer transmitir informações, mas Tesla pegou uma coisa que era muito mais na frente do tempo dele, ainda para nós hoje, 100 anos depois. Ele também queria transmitir energia ainda sem graça, ainda de graça. Então, o JP Morgan, quando falou com Tesla, Tesla, você está atrasado, o seu competidor Marconi já está transmitindo pelo Atlântico. Tesla falou, o Marconi é um bom rapaz, ele roubou 14 patentes de mim, mas eu quero fazer uma coisa de bem para a humanidade, eu consigo transmitir energia potencialmente até qualquer lugar do mundo, gratuitamente. Imagina o bem que vai ter para toda a população do mundo. Aí o JP Morgan falou, mas o que eu tenho disso? Aí acabou todo o envolvimento do Tesla nesse processo. E a torre foi destruída. Essa é a foto histórica do processo da destruição. A única coisa que ficou é o aterramento no fundação e a casa que vai virar o museu. Nosso projeto científico fundamental é construir um transmissor de potência de 50 kW pela patente de Tesla, um pouco modificado, e colocar aqui no Brasil, numa montanha, para demonstrar a possibilidade física de fazer isso e eficiência de um tipo de transmissão desse. Tesla documentou que ele é capaz de transmitir energia até 40 quilômetros da distância. Esse é outro protótipo de potência de 250 kW, mais ou menos a mesma, tal da torre de Tesla, só que a dimensão do nosso projeto é 30 metros.
é menor. Aí depois um pouco nós vamos falar por que o Brasil. Pela uma propriedade geofísica, o Brasil se encontra numa posição, vamos falar, onde nós com maior eficiência podemos replicar esse experimento. A propagação da onda longitudinal pelo corpo terrestre, que Tesla tratava como um capacitor de metal perfeito, que até meus professores me instigaram, falaram que Tesla é louco. Hoje em dia nós sabemos mais, isso é impossível. Dá para ver nessa imagem. Até Tesla falou no patente dele umas palavras muito importantes que só hoje nós entendemos. Era 1927, trabalho se chama Sistema Mundial de Transmissão Sem Fio de Energia. São palavras escritas pelo Tesla mesmo, onde ele calculou mesmo esse tipo de onda que ele transmitia, que tem a velocidade mais rápida do que a luz. Então brigou com Einstein, brigou com todo mundo de hoje. Isso ainda não entra na academia. Até calculou e falou que essa velocidade 471 mil quilômetros por segundo, que é mais ou menos pi metade mais rápido do que a velocidade da luz. Qual tipo de onda é essa? Eu não vou ler isso, a minha tradução em português pode ser errada, mas eu indiquei que eu trabalho. Eu peguei isso não do Museu de Tesla, isso não se encontra lá, mas no cofre do Banco Central em Belgrado. É um trabalho não publicado de Tesla, onde ele desenhou mesmo essa onda de propagação de transmissor até receptor. Essa é uma simulação russa de nossos dois amigos físicos que estão tentando fazer a mesma coisa lá na Rússia, replicar a torre de Tesla, demonstrar que isso vai funcionar. Eu acho que aqui no Brasil nós temos a maior possibilidade de replicar isso por causa desse fenômeno geofísico. É isso que me trouxe para o Brasil. E até hoje, 5 anos depois do que eu vejo, eu aguento uns problemas aqui. Então, nessa simulação, dá para ver um transmissor e um antípodo, onde dá para ver que a potência recebida de energia pode ser a maior. Dá para ver que tem os máximos e mínimos desse tipo de transmissão longitudinal, e o campo ionosférico, que faz parte 10% só desse circuito. Tesla falava, 90% da potência vai pelo chão, os 10% eu uso só para conectar o circuito, que hoje é o campo ionosférico. Nós entender o mundo de ciência de hoje começou a aceitar isso como uma coisa que não é fora da lei da conservação da energia. Transmitir o que Tesla falou até potencialmente a distâncias infinitas, energia instantânea sem perda. Olha a coisa, então. A propagação eletromagnética, até essa nossa bobina aqui, vai cair pelo quadrado da distância, mas tem um outro tipo e outro modo de transmissão. Trabalho 2010. É uma das universidades de Tohoku, no Japão. É um fenômeno quântico chamado emaranhamento, é um experimento Energy Entanglement Relation for Quantum Energy Teleportation. É a teleportação de pequenas quantidades de energia, onde se envolve spin de átomos no processo, onde umas partes se detonam e assim falam, tudo bem, nós não atrapalhamos a lei da conservação da energia. Quem quer se aprofundar, tira foto desse slide. Não é uma loucura de Tesla. Por que o Brasil? Os físicos lá do INPE, lá em São José dos Campos, chamam isso de anomalia magnética do Atlântico do Sul. Isso foi descobrido lá nos anos 50, quando começaram a lançar foguetes com Geiger, medidor de Geiger,
e descobriram que uma parte aqui em cima do Atlântico do Sul tem um cinturão de radiação. Aqui é um gráfico. Aqui nós encontramos 1000 quilômetros mais perto do cinturão Van Allen, que é um tipo de capacitor do campo eletromagnético terrestre, aonde entram e ficam guardados todas as partículas que vêm do Sol, do plasma do Sol. Então, o escudo, que é o campo eletromagnético terrestre, não deixa eles penetrar imediatamente, mas ficam guardados nesse campo Van Allen, e dá para ver lá que nós somos mais próximos desse fenômeno. 50 anos atrás, quando isso foi descoberto, encontrava-se mesmo em cima do Atlântico, uns 1000 e poucos quilômetros lá do Rio, como mexe campo magnético, máximos mínimos solares, mexeu a anomalia. Essa é a simulação mais recente da Agência Espacial Europeia. Encontra-se mais ou menos nessa área em cima de Brasília. O que é isso? Imagina um furo no céu. Esse furo penetra muito mais radiação de qualquer tipo, ultravioleta, antimatéria, radiação cósmica, qualquer tipo. Isso deixa ar mais condutivo, então maior índice de radiação ionizante atmosférica, deixa ar mais condutivo, e assim aqueles 10% importantes para nós fechar circuito na transmissão de energia sem fio, nós podemos enxergar com menor potência, assim construir um transmissor menor para comprovar que isso é possível nessas condições no Brasil mais importantes. A Agência Espacial Europeia indicou esse fenômeno como o mais importante para futuros voos espaciais do mundo. Então, eles pegaram um satélite que chamam de Pamela, que é para procurar raios gama no universo, viraram do outro lado, na anomalia, e comprovaram que tem maior índice de antimatéria lá. Bom, hoje em dia, qual que é a utilidade disso para nós? 100 anos depois, os engenheiros dizem que eles sabem mais coisas. O melhor trabalho científico que foi feito em Moscou, na Rússia, no Instituto de Eletrificação Agrícola, que é nosso parceiro, onde eles demonstram mesmo que nós somos, hoje em dia com a tecnologia, talvez nós podemos alterar um pouco as ideias de Tesla, fazer um sistema global de transmissão de energia. Isso significa que nós vamos tirar a energia das fontes renováveis e transmitir essa energia mesmo em tudo qualquer lugar do planeta. Com 5 dessas usinas, mesma coisa que Tesla fala, nós podemos alimentar o mundo inteiro, não só a casa, mas também carro elétrico, veículo voador elétrico, disco voador de eletropropulsão, imagina qualquer coisa. Então nós vamos tirar calor do Sol, como uma usina termosolar, e transmitir essa energia. Aí calcularam que com 5 dessas, uma no México, uma no Brasil, uma na Sahara, outra lá no deserto da China e uma na Austrália, nós somos capazes de alimentar o mundo inteiro por um sistema ressonante de transmissão de energia. É isso que eu traduzi do trabalho russo, todas são publicações científicas. Previsões para o desenvolvimento e uso dos métodos de ressonância por onda guiada para a transmissão de energia elétrica. Será criado um sistema global de energia solar que gerará energia elétrica. Instalações de transmissão de ar serão substituídas por sistemas de onda guiada subterrâneos. Fonte de energia de naves no espaço e transmissão de energia elétrica para objetos móveis na Terra vai ser feita pela energia sem fio. Esse é um trabalho também no Japão, que demonstra a transmissão de energia pela ressonância. Essa é uma transmissão indutiva de Intel. Isso já vai ser comercializado hoje, 100 anos depois de trabalho de Tesla. Então isso entra no mercado. É a mesma coisa. Dá para ver então a diferença de sistema indutivo, que é na menor distância, e sistema ressonante, que dá para transmitir energia a maior distância se nós temos algo a ressonar no caminho. É um simples circuito, dá para ver que até nesse ano nós vamos ter nas nossas casas um sistema similar para alimentar energia sem fio nossos laptops, celulares, tablets,
coisas de até 100 watts do pequeno de gasto da potência elétrica. E esse é um circuito mesmo que faz isso. Hoje em dia, os grandes Panasonic, Sony, se juntaram e fizeram um standard que se chama QI, que mesmo trata transmissão de energia sem fio para alimentar, por exemplo, nossos celulares. É um equipamento que já está disponível como kit para venda, esse de Texas Instruments, chama-se BQ Tesla, com qual até vocês podem experimentar com a transmissão de energia sem fio de baixa potência. Isso já está no mercado no Brasil. Meu celular Samsung S6, eu vi no shopping um carregador sem fio, você vai pôr celular em cima disso, ele vai carregar energia utilizando esse pequeno indutor que está dentro do celular. Dá para ver as dimensões. Isso é diferente da ideia de Tesla. Não chega a ser aquela energia livre, ainda tem um distribuidor que vai trazer a energia na sua casa. Esses são os experimentos mais importantes de Tesla que demonstram sistema ressonante, que nós chamamos no laboratório a corrente fria. Não se observa a lei de Joule e lei de Ohm, então não aquece fio. Por isso, não tem perda a transmissão à distância. Essa é a doideza de Tesla. Ele tirou, enfim, duas bobinas, colocou um fio só bem fininho, demonstrou que é capaz de transmitir. Aqui do lado é um experimento que eu gosto muito, que foi janeiro 23, que é meu aniversário, onde ele na frente, lá do escritório de patentes, demonstrou mesmo a transmissão de energia sem fio, recriando condições como um tubo de gás rarefeito, que é essa parte condutiva atmosférica. O que era o problema? Esse fiozinho que conecta ao tubo. Aí, talvez ele miscalculou a potência necessária. Esse é um trabalho industrial na Rússia que usa sistema ressonante de transmissão por um fio só com uma volta terrestre, que é o mesmo princípio. Esse fio é de 80 micrômetros. É o cabelo 80 micrômetros. Então o russo consegue, com um fio de diâmetro de cabelo, transmitir energia até 16 quilômetros à distância, como um sistema que é 30 ou mais por cento mais eficiente do que o sistema de corrente alternada, também invenção de Nikola Tesla. Hoje em dia, nós temos esse carro elétrico Tesla, ainda usa as baterias, mas tem um jeito de usar a transmissão de energia sem fio a alimentar veículos elétricos. Nosso trabalho no laboratório, no ano que vem, vai ser dedicado a um protótipo de 50 kW. Esse é o único ônibus elétrico no mundo que anda recarregado com energia sem fio. Então você não precisa ficar a noite inteira carregando a bateria no carro elétrico. Existe um indutor na infraestrutura, encontra-se na Coreia do Sul, numa cidade universitária, que cada 500 metros manda um pouco de energia para o ônibus, e tem um Wi-Fi que comunica. O ônibus fala, eu estou aqui em cima de você, manda energia. Aí ele fica assim, andando com energia sem fio. Assim, não precisa petróleo. Isso foi possível 60 anos atrás. Hoje é 2016, Tesla falou isso 100 anos atrás. Esse é o projeto que nós começamos. A frequência aqui é 100 kHz. Tesla quis usar na torre dele frequências de 10 até 100 kHz, que tem essas propriedades condutivas do subsolo mágicas. A eficiência nessa distância até 20 centímetros, que é o carro, é 95%. Hoje em dia, o carro mais popular elétrico chama-se de Tesla Motors, mas é ainda uma forma de monopólio. Tiraram o petróleo e o monopólio vai ser nas baterias. Bateria é 500 quilos de lítio. Então, tirou petróleo, vai ter que tirar da terra um lítio. O maior depósito de lítio encontra-se no Afeganistão, por isso que temos guerra lá ainda. No Brasil, ainda temos esses 15 carros elétricos. Acho que a cidade com o maior número de carros elétricos é Curitiba. Vamos voltar nessa ideia de transmissão de energia
sem fio. Tem relatos no Museu de Tesla, depois da destruição, que ele começou a pensar um pouco diferente. Aí colocava umas lâmpadas UV em cima da torre para fazer esse caminho condutivo até a altitude de 10 quilômetros, para chegar até a ionosfera, que naturalmente é capaz de transmitir energia. Tem relatos e artigos nas revistas populares que falaram que o cientista doido em Nova York iluminou o céu. Essa é uma dica importante. Esse é o patente russo de 9 anos atrás de sistema global de transmissão de energia sem fio deles. Aqui é um transmissor de potência de 50 milhões de volts, do mesmo jeito de Tesla, como um laser militar que faz, enfim, esse caminho até campo ionosférico. Então, assim, cientificamente, já temos certeza que isso é possível. Esse é um trabalho na França, onde nós usamos raios guiados por laser. Assim, essa potência elétrica é capaz de ir a maior distâncias. O laser que é capaz de fazer isso, aqui é uma foto de um desses, é um laser militar. Esse alemão tem alcance 7 até 10 quilômetros. E aí que chega essa foto, minha preferida. Quem já viu essa foto? Ah, mas você é nosso. É a tal de máquina voadora de Tesla, que aparece naquele documentário de History Channel que saiu no ano passado. É uma máquina de eletropropulsão, não tem asa, não tem nenhum propulsor. Como que voa essa coisa? Como que ele imaginou isso? Era ano 1928, já ele era velho. Os meus professores e acadêmicos, diretores lá do Museu de Tesla falaram, mas ele já, naquela época ele não tinha laboratório, ele pirou um pouco, isso é impossível. Ele não calculou bem eletropropulsão. Bom, hoje em dia a plasma com descarga por barreira de elétrica é tratada pela Agência Espacial dos Estados Unidos como um de mais potentes sistemas de propulsão de futuro. Aqui tem um protótipo na França do nosso amigo, enfim, onde se trata o mesmo princípio, descarga de alta tensão na alta frequência nos eletrodos, que vai ionizar ar e assim vai fazer impulso. Então eles tocam esses eletrodos de helicoides, então conectando com uns fios até essa fonte de alta tensão. Eu carreguei isso, é 100 quilos. É 100 quilos de fonte com um monte de fios para levar um peso de 10 gramas. É um pouco doido isso, mas vamos pensar. Tirar os fios, nesse pensamento de Tesla também do futuro, onde ele imaginou uma raça de robôs que vai trabalhar para humanos, para melhorar a qualidade de vida de todos. Quem segue um pouco de movimento de transhumanismo e do trabalho de Google, de hoje, da robótica, isso tudo são as ideias de Tesla. Aqui o pequeno barquinho é o primeiro teleautomato usando o controle remoto do mundo. Tesla inventou controle remoto. Ele não só transmitia informações para dirigir esse barquinho, mas também energia pela piscina no Parque Central de Nova York. Todo mundo achava que dentro desse barquinho são diabos que estão mexendo isso, mas não era Tesla com controle remoto. E tinha umas luzinhas, ele perguntava, o barquinho e as luzinhas piscaram, deram respostas. Aqui dá para ver uma réplica no Museu de Tesla e um trabalho interessante que também pode ser utilizado nas forças navais de transmissão de energia sem fio. Mas vamos ler aqui. Tesla havia desenvolvido a arte dos teleautomatos, uma forma de robótica assim como a tecnologia do controle remoto. Em 1898 mostrou esse experimento. Ele chamou desse barco de um teleautomato e falou: vocês veem o primeiro de uma raça de robôs, homens mecânicos que farão um trabalho exaustivo para a raça humana do futuro. O CEO desse evento falou que a tecnologia e os robôs vão daqui umas
décadas, tornar o mundo nisso que Tesla imaginou. De um sistema econômico diferente, onde nós vamos mais ter monopólio na energia, mais fontes de energia livre, a tecnologia livre, para a raça do ser humano ter a qualidade de vida melhor no tudo qualquer lugar do planeta, onde não tem essa disparidade mais de quem é dono da tecnologia, de um mundo open source e livre para todos. Vamos voltar nos pensamentos de Tesla. Eu sempre nas palestras mostro esse slide. É de um artigo que chama How Cosmic Forces Shape Our Destinies, Nikola Tesla, New York American, 1915. Como forças cósmicas formam nossos destinos, é o jeito de pensar de Nikola Tesla. Ele escreveu isso. Todo ser vivo é um mecanismo movimentado pela roda da natureza. Embora aparentemente afetado apenas pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Não há constelação nebulosa, solo planeta em todas as profundezas do espaço sem limites, que não exerce algum controle sobre seu destino, não no sentido vago e ilusório da astrologia, mas em significado rígido e positivo da ciência física. O ser humano é um automato autopropulsionado inteiramente sob controle de influências externas, intencional e predeterminada, embora pareçam suas ações, são regidas não de dentro, mas de fora. Ele é como um barco levando pelas ondas de um mar turbulento. É algo que explica como que Tesla chegou a ter todas essas conclusões. Patente é muito importante de Tesla. 685957, ano 1901, descobrimento de raios cósmicos, Nikola Tesla. Chamou de aparelho para uso de energia radiante. É o primeiro painel solar do mundo. Invenção de Tesla. É uma placa de alumínio. Está vendo, os raios estão chegando, batendo na placa. A placa está alterada, tem lá capacitor, um circuito que pode fazer trabalho. Então, ele viu e falou, patente se refere ao Sol, como também outras fontes de energia radiante e raios cósmicos. Esse painel solar de Tesla deu impulsos elétricos também de noite. Aí ele pensou, mas de onde que é esse Sol que brilha de noite? Eu não sei, então não são raios solares, são raios cósmicos. 55 anos depois, a ciência deu para dois rapazes com aquela antena de tubo crédito para descobrimento de raios cósmicos. Cara perdeu pelo menos 5 prêmios de Nobel. Falamos de energia livre. Energia livre. Tesla era um dos cientistas que acreditava na teoria de Hétero, que é um meio que permeia todo o universo, que ele sonhava usar a transmitir energia, informações, a qualquer distância instantânea, que hipoteticamente infinito. Hoje em dia, a ciência aceita isso como um experimento de Casimir, onde aparentemente, de nada, nessas duas placas que nós colocamos, são duas placas de alumínio, não uma distância molecular, observa-se uma força, então, que faz um trabalho aparentemente de nada, não tem nenhum vento, nenhum sol, é algo dos fábricos, da essência do universo, que empurra essas duas placas uma contra a outra. Esse é um artigo bonitinho que eu gosto, que fala um pouco sobre as ideias de Tesla e como que ele pensava de extrair energia ambiental, que é no tudo qualquer lugar e é infinito. Nikola Tesla com raios bola. São relâmpagos globulares que ele olhava com maior paciência. Então é um fenômeno que aparece aqui também no Brasil, é frequente, porque o Brasil é o segundo país com maior índice de raios do mundo. E é algo que nos deixa as dicas para o futuro, a futura fonte de energia para toda a civilização. Eu acho que agora nós vamos apresentar um pouco essa bobina de Tesla, brincar de Jedi, e se fica um tempinho, vamos fazer
umas perguntas. Nós temos esse DVD à venda de 3 horas do curso, onde falamos mais coisas, demonstramos o laboratório, o preço é R$50. Quem quer comprar, fala com Pedro aqui, da camisa branca, que é nosso ajudante no laboratório. Eu peço que, por favor, abaixar luz. Pedro, você tem que tirar esse E6 mais longe do que a bobina. Por favor. É isso. Bom. Essa é a bobina de Tesla eletrônica. É de uma potência menorzinha, mas para nossa demonstração vai ficar de boa hoje. Então, faz um campo eletromagnético forte. Nós vamos ver essa lâmpada de neon acendendo esse campo. Isso significa uma transmissão de energia sem fio. No caso, a curta distância indutivo não se envolve ressonância, porque essa antena não está alterada, então não tem nada a resonar no caminho para nos transmitir energia a maior distância. Não explodiu nada. Bom, essencialmente aqui temos um circuito primário aqui atrás dessa coisa branca, que está aqui com uns 2 MOSFET. Nós temos um circuito de, quem conhece, 555-2 aqui para ajustar essa frequência. É uma fonte aqui e o secundário, enfim, da onde de primário nós induzimos no secundário e levamos uma tensão. Isso aqui é um terminal de descarga, onde nós pegamos eletrônicos para descarregar. Tesla não quis esses raios. Todo mundo gosta de raios, mas para Tesla isso era perda de energia. Ele quis bombar isso pela Terra. Agora, para nós demonstrar isso numa escala bem maior. Enfim, nós temos esse projeto a longo prazo. Trata-se compra de uma fazenda em Goiás, numa altitude de 1.300 metros, onde tem seca 3 meses por ano. São melhores condições para a réplica desse experimento no planeta. Aquíferos do subsolo, metais, ouro, anomalia em cima da cabeça. Então, nós agora vamos deixar tempo para uma pergunta ou duas, porque estão me mostrando que tem só 5 minutinhos. Nosso website é tesla.org.br. Temos uma página no Facebook, Nikola Tesla Institute. Quem querer pode mandar e-mail boris@tesla.org.br. Pergunta. Bom dia. Teve um episódio que Tesla botou fogo em uma cidade. Eu ouvi uma história sobre isso. Ele acabou incendiando alguma coisa. Bom, fala um monte de coisas. Tesla tinha aquele filme, Grande Truque, que teleportava gatos. Teleportou até um navio das forças navais. Sei lá o quê. Bom, a ressonância terrestre podia fazer uns movimentos.
Tesla nunca conseguia fazer terremoto, apesar que foi um artigo, Tesla criou terremoto. O que queimou era o laboratório dele, mas talvez foi a sabotagem. Também queimou a fonte da energia em Colorado Springs no experimento da ressonância terrestre. Então ele pegou um momento quando teve a erupção solar, no campo magnético era mais energia, acho que algo descarregou mesmo pela altitude lá 2.200 metros. Mas tem muita especulação. Tudo isso é bobagem feita pelas pessoas que querem vender livros e filmes. Nós temos que, aqui, palco ciência, observar como são as leis da natureza e onde isso encaixa, apesar que Tesla brigou com todas as leis. Mais uma, né? Som. Alô? Alô? Quando eu comecei a ver essas reportagens e programas de televisão sobre transmissão de energia pelo ar, o que eu fiquei na dúvida é qual o impacto sobre a saúde humana. Não sei se já tem algum estudo sobre isso, dessa energia toda circulando. Sim. Se isso seria danoso. O terceiro pilar da nossa atuação são os benefícios das correntes de alta frequência na saúde humana. Então nós temos várias palestras no YouTube onde eu falo sobre isso. Mas o que é interessante também para vocês ver é um curto filmezinho no laboratório, se chama Tesla Electrotherapy, onde eu pego o choque da nossa bobina de 5 kW de 1.500.000 volts. Então, eu faço assim, como aquele raio de 2 metros quase, pego na mão e sai pelos meus sapatos. A corrente de alta frequência não penetra o tecido, então não mata as pessoas, igual a 60 Hz, que o Edison matava cavalos e elefantes para mostrar como a corrente alternada é perigosa para ninguém usar o sistema de Tesla. E por isso Tesla ficou fraturizado e desenvolveu isso. Passa pela pele, a superfície da pele, tem seus benefícios. Pela medicina tradicional chinesa, podemos tratar isso como eletroacupuntura. Então, a questão é do comprimento de onda, não é a micro-onda, igual que você tem na sua cozinha, é mais perigoso do que isso, porque a micro-onda vai quebrar o tecido das células, esse comprimento de onda. As altas frequências são quilômetros, então não vai machucar o seu órgão, até tem benefícios. Se não tem tempo, vamos parar, aí levamos essa história pessoal. 2 minutos? Ele está lá. Alô? O teste. Alô? Eu trabalho com uma empresa na área da saúde e nós utilizamos aparelhos de ressonância magnética para a realização de exames. Sim. E um grande problema que existe hoje nos sistemas de ressonância é que o núcleo magnético que gera o campo magnético dos aparelhos, ele aquece demais e hoje ele é refrigerado com hélio líquido. Eu queria saber de você se você tem conhecimento de alguma alternativa a esse núcleo de ressonância ou até uma alternativa ao resfriamento. Nós trabalhamos nos projetos do biofeedback. Biofeedback envolve a eletricidade natural do corpo humano, que tem seus impulsos até numa pequena potência. Nós trabalhamos com uma bioressonância, aquele bastão que você pega na mão, passa uma corrente, vai ver a resistência, e nós trabalhamos com uma bioeletrografia digital, que é uma forma não invasiva de estudar o biocampo humano. Então, nós não usamos algo que é 1 Tesla, é uma coisa que tem que ser refrigerada mesmo, que custa sei quantos milhões. Nós usamos um equipamento que é dezenas de milhares de reais, até 30 mil reais. Isso também pode ver
nas umas palestras no YouTube que eu dei. Então, bioeletrografia digital, bioressonância e simples biofeedback. Acho que acabou. Obrigado, muito grato. O mundo foi construída pelo Nikola Tesla como sistema de corrente alternada nas cataratas de Niagara, nos Estados Unidos, onde ele iniciou esse trabalho muito importante para a humanidade, a iluminar o mundo. Hoje em dia, quando vocês nas suas casas ligam a luz, no interruptor, vocês usam pelo menos 5 desses patentes ainda 100 anos depois de trabalho de pessoa. Mas ele deixou uns trabalhos, uma visão que ainda não se materializou nesse planeta, que é algo que nós chamamos de um sistema global de transmissão de energia sem fio, energia livre, energia gratuita, e várias invenções que são ligadas com a percepção dele, que era diferente do que do mundo da ciência de hoje. Ele era o maior dos nerds da história e brigou um pouco com o mundo científico por causa dessas ideias extravagantes. Ele envisionou um mundo de energia sem fio, inclusive de veículos voadores, de eletropropulsão. Imagina São Paulo como a imagem dessa que nós apresentamos do History Channel. Hoje em dia, quando eu falo Tesla, todo mundo, mas é Tesla, aquele carro elétrico. Eu falo, puxa vida, mas eles são como um trabalho bom, mas isso não era a visão final de Nikola Tesla de energia livre. Vamos falar mais sobre isso. Eu gosto de começar com essa foto histórica. É do laboratório de Nikola Tesla em Colorado Springs. Ele teve 3 laboratórios, uma na cidade de Nova York, no quarto onde ele trabalhava, onde ele fundou todo o sistema de motores indutivos que, enfim, ajudou ele na pesquisa mesmo fundamental que levou o mundo que se movimenta sem petróleo, no caso, pela energia elétrica. O Instituto Nikola Tesla é uma associação sem fins lucrativos, com a finalidade de pesquisa científica e outras conectadas. Foi fundado no ano 2012, em dezembro, em Brasília. E já nesses 3 anos, nós fundamos um pequeno laboratório de pesquisa particular, que foi ajudado pelas umas pessoas que foram ligadas com o Exército Brasileiro. E nesse primeiro ano nós construímos um laboratório para fazer umas réplicas de umas invenções de Tesla, demonstrar uns princípios que ele ensinava e os fundamentos do pensamento científico dele e quais são os pontos com os quais ele brigou com a ciência, porque isso é fundamental para a ciência do terceiro milênio. Hoje, 100 anos depois do trabalho dele, a ciência está conseguindo comprovar umas coisas que ele estava falando e todo mundo achou ele de um doido, cientista maluco. Nós temos 3 principais pilares de ação no Instituto Tesla. Primeiro, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, onde nós trabalhamos com sistemas de geração de energia convencional, que trata tecnologias que são já disponíveis no mercado, como energias renováveis, e um trabalho fundamental de pesquisa no laboratório, que envolve sistemas de plasma, com o qual nós queremos demonstrar uns experimentos dos quais Tesla falava são capazes de extrair energia ambiental. O segundo pilar é o mais importante, por enquanto, no nosso trabalho científico no laboratório, são sistemas de transmissão de energia sem fio, de várias distâncias, várias potências, utilizando indutivo, ressonante,
aí que nós construímos várias bobinas de Tesla em transmissores de energia sem fio. Terceiro pilar. A tecnologia e a inovação são as forças que nos movimentam. Essa energia leva a conexão de qualidade com preços acessíveis aos locais mais distantes do país. Promove a inclusão digital e acelera o desenvolvimento econômico-social dos brasileiros. Muito além da nossa rede de fibra ótica, reforçada pelo satélite geoestacionário e pelo cabo submarino Brasil-Europa, a rede que mais nos motiva é a de pessoas unidas e felizes. Telebrás, tecnologia que une pessoas. Bom dia a todos. Meu nome é Boris Petrovic. Eu não sou brasileiro, venho da antiga Iugoslávia, de um país que se chama Sérvia. E eu fundei um Instituto Nikola Tesla 3 anos atrás aqui no Brasil. Quem conhece o nome Nikola Tesla, levanta a mão. Parabéns. Eu fico feliz com esse tanto conhecimento nessa área de ANMB. Bom, chamaram de palestra quem foi Nikola Tesla, já que vocês todos conhecem, então nós vamos falar um pouco mais sobre as ideias científicas de Nikola Tesla, as coisas que não são tão místicas, igual nos programas de History Channel, que talvez todos assistiram, mas são as coisas aplicáveis de engenharia. E nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Tesla aqui no Brasil. Eu vou iniciar a palestra mostrando um vídeo. Então, Nikola Tesla é um dos maiores cientistas da história da humanidade, com mais de 300 patentes. É a corrente alternada, motores e geradores indutivos, sistemas de transmissão de energia de alta tensão, transformadores. A primeira usina hidroelétrica do mundo, a patente, invenção mais importante de Tesla era o campo rotacional eletromagnético. Na nossa civilização, a importância dessa invenção é igual à invenção da roda. Então, só que a roda eletromagnética. O Tesla observou a natureza, então a natureza se revelou para ele como um ser intuitivo, e ele viu que tudo gira e quis replicar isso no laboratório dele. De essa observação da natureza, nós hoje temos motor indutivo elétrico que está no motor elétrico de Tesla Motors. Então, esse princípio que ele descreveu também na autobiografia, eu acho muito importante para estimular as pessoas a entender o processo criativo, chegar a ter conclusões que levam até invenção, enxergar os segredos da natureza. Então, Tesla estava lá em Colorado Springs, estava olhando os raios caindo durante um trovão. Era lá uma montanha 30 quilômetros mais longe. Ele trabalhou com antenas rudimentares. Hoje em dia nós temos aparelhos mais sensitivos. Enfim, ele viu que depois de cair o raio 30 quilômetros mais longe, uns segundos, ele recebe, enfim, um impulso elétrico no capacitor dele que está ligado na antena, que hoje é similar com a bobina de Tesla que nós temos aqui, só que essa é eletrônica. Então ele chegou à conclusão: se a natureza é capaz de transmitir essa potência elétrica, lá caiu o raio, eu estou pegando aqui, talvez, numa frequência, eu estou capaz de transmitir energia também a grande distância. E essa conclusão, observando a natureza, que levou ele a construir essa torre gigantesca, a transmitir energia pela ressonância terrestre a grande distância. Então, envisionou um sistema complexo de transmissão de informações e energia a grande distância. Até dá para ver uns veículos de eletropropulsão que são capazes, estão voadores, de pegar a energia dessa torre. Não é só a internet que Tesla envisionou, mais um no Colorado Springs, que foi a melhor documentada,
no todo o tempo da vida dele. Então, existe um livro que pode comprar no Museu de Nikola Tesla, na cidade de Belgrado, de onde eu nasci, que se chama Diário de Nikola Tesla de Pesquisas em Colorado Springs, onde ele documentou com todos os detalhes e cálculos o trabalho dele, que fundou a ciência de rádio. Junto com Marconi, que roubou 14 patentes de Tesla, ele foi colocado nos livros da história como um dos inventores do rádio. Mesmo esse trabalho no Colorado Springs, nesse laboratório, nessa foto, foi essencial para todos os sistemas de transmissão de informações sem fio que nós hoje usamos. Enfim, o método, os princípios, foi o Tesla que fundou, Marconi roubou. Esse é um fato histórico. Ele foi um pouco safado, ele não estava lá presente nessa foto, a foto é da longa exposição, ele ligou a bobina e depois sentou. Então ele trabalhava aqui com umas potências de 15 milhões de volts. Era uma das maiores bobinas de Tesla que foi construída. Aqui em cima dá para ver os patentes dele, motor indutivo, e a famosa torre de Tesla, que é o trabalho que iniciou depois de pesquisas de Colorado Springs, uma cidade que hoje em dia fica no Long Island, estado de Nova York, Estados Unidos, com o qual ele sonhou não só de transmitir informações, que é o rádio sem fio às grandes distâncias, mas também entendeu que é capaz de transmitir potências elétricas a longa distância utilizando o método que nós chamamos de ressonância. Como que ele chegou a ter essa conclusão? Esse Tesla, sabe, é muito interessante estudar do jeito que ele pensava para os jovens estudantes entender o processo intelectual e intuitivo para um ser desse chegar a enxergar os segredos da natureza do jeito que Tesla enxergou. Enfim, eu acho pessoalmente